Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar os aspectos quantitativos das soluções. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o vídeo com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Nós iniciaremos essa aula relembrando o conceito de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade nada mais é que a máxima quantidade de soluto que é possível dissolver em uma quantidade fixa de solvente. A gente deve lembrar que o coeficiente de solubilidade ele depende da temperatura e da pressão. Então, a partir disso, nós podemos ter soluções que vamos ter uma quantidade de soluto dissolvido menor, igual ou maior que o coeficiente de solubilidade. A primeira solução que a gente vai ver é a solução insaturada. Ela apresenta a quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Já a solução saturada, ela vai ter uma quantidade de soluto dissolvida igual ao coeficiente de solubilidade. Já a solução supersaturada, ela vai apresentar uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade. E como é que isso acontece? Essas soluções, elas são formadas a partir de uma variação da temperatura ou da pressão do solvente. E a gente tem que lembrar que essas soluções elas são extremamente instáveis. Qualquer perturbação externa, o soluto que está dissolvido em excesso, ele se precipita e a solução volta a ser saturada. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo que diz que a quantidade máxima de brometo de potássio que pode ser dissolvida em 100 ml de água a 30 graus é de 70 gramas. Então vejam vocês, em 100 ml de água, a gente só vai conseguir dissolver no máximo 70 gramas de brometo de potássio nessa temperatura de 30 graus. E aí nós temos aqui três soluções, A, B e C. Na solução A, nós temos 40 gramas de brometo de potássio, ou seja, KBr dissolvido. Na solução B, nós temos 70 gramas de KBr dissolvido. E na solução C, nós temos 100 gramas de KBr dissolvido. Então, classifique as soluções A, B e C como sendo saturada, insaturada ou supersaturada. Então, na letra A, nós temos 40 gramas de dissolvido, mas a essa temperatura de 30 graus, a quantidade máxima de KBr que pode ser dissolvida é de 70. Então, nós temos uma quantidade de soluto dissolvido menor do que a quantidade máxima que pode ser dissolvida, ou seja, menor que o coeficiente de solubilidade. Então, essa solução A ela é uma solução classificada como insaturada. Tá? É uma solução insaturada. Já a solução B, ela apresenta 70 gramas de KBr dissolvidos em 100 ml de água. E o problema, a questão fala que a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida é 70. Essa solução B já tem a quantidade máxima. Então, essa solução ela é uma solução chamada de solução saturada. E a solução C, nós temos 100 gramas de soluto dentro dessa solução. E aí, o que é que a gente tem que analisar? O problema nos fala que só pode dissolver 70, mas tem 100. O que é que deve acontecer nessa solução? 70 gramas vão se dissolver, os 30 restantes eles vão para o fundo, eles vão precipitar, eles vão ficar sem dissolver. Mesmo que a gente agite, esses 30 gramas restantes eles não vão ser dissolvidos, porque essa solução só consegue dissolver 70 e nós colocamos 100. Então essa solução C ela é chamada de saturada com corpo de fundo. Vamos ver agora as concentrações das soluções. Nós iniciamos com a concentração comum, que a gente representa pela letra C, um Czão, ali, um C maiúsculo. A concentração comum nada mais é que a relação de massa de soluto presente num dado volume de solução. A gente pode expressar essa concentração comum através da fórmula C é igual a M sobre V. Lembrando que M representa a massa de soluto e V representa o volume da solução. As unidades que nós podemos utilizar serão gramas por litro, grama por mililitro, grama por centímetro cúbico. Essas são as unidades que nós podemos utilizar
para expressar uma concentração comum. A concentração comum, ela determina, ela expressa a quantidade de soluto num dado volume de solução. Então, nós temos aqui como exemplo, né, 20 gramas de solutos em 1 litro de solução. Como é que nós faríamos para determinar a concentração dessa solução? Basta que nós dividamos a massa de soluto pelo volume da solução. A massa de soluto são 20 gramas, o volume da solução é 1 litro, logo a concentração dessa solução em gramas por litro será de 20 gramas por litro. Temos aqui um exemplo, né? Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por mililitro e gramas por litro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar as informações que o problema nos dá. Ele diz que foram adicionados 40 gramas de NaOH. 40 gramas é a massa de soluto. Então, M é igual a 40 gramas, né? Em água suficiente para produzir 400 ml de solução. 400 ml é o volume da solução. Agora nós iremos calcular a concentração em gramas por mililitro e em gramas por litro. Vamos lá. Então, o cálculo 1, que vai ser em gramas por mililitro, nós sabemos que concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto é 40 gramas e o volume da solução é 400 ml. Então, para determinarmos a concentração em gramas por mililitro, será 40 dividido por 400. Nós teremos lá o valor de 0,1 gramas por mililitro. Essa é a concentração em gramas por mililitro. Já a concentração em gramas por litro, nós teremos que fazer a conversão, uma relação, né? 1 litro, nós temos 1000 mililitros, enquanto que X litro equivale a 400 mililitros. Por que nós precisamos fazer essa relação? Porque a questão está pedindo a concentração em gramas por mililitro, que foi o primeiro cálculo, e agora em gramas por litro. Mas o volume foi dado em mililitros. Então, nós precisamos converter 400 ml para litros. Então, 1 litro equivale a 1000 ml, X litros equivale a 400 ml. Fazendo lá, né, o cálculo, nós multiplicamos ali 1000 por X dá 1000x, 400 por 1, 400. X vai ser igual a 400 dividido por 1000, logo o valor em litros é 0,4. Então, 400 ml equivale a 0,4 litros. Agora que nós já temos o volume em litros, nós podemos fazer o segundo cálculo, que expressa a concentração em gramas por litro. Concentração é igual a massa dividida pelo volume, a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto, o problema já nos deu, que foi 40, e o volume da solução nós achamos agora em litro, equivale a 0,4. 40 dividido por 0,4, isso é igual a 100 gramas por litro. Então, a concentração em gramas por litro é igual a 100. Então, as respostas são 0,1 grama por mililitro e 100 gramas por litro. Temos uma outra concentração que é a densidade. A densidade é a relação entre a massa da solução e o seu volume, o volume da solução. Não confundir densidade com concentração comum. Concentração comum, nós vimos que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui a densidade é a massa da solução dividida pelo volume da solução. Então, a densidade é dada a massa da solução dividida pelo volume da solução. E aí, D é igual a M sobre V. Lembrando que esse M aqui é a massa total, é a massa da solução. E o V é o volume total, o volume da solução. Nós temos também as unidades que podemos utilizar, gramas por litro, grama por mililitro, grama por centímetro cúbico.
né? E a gente tem que ter em mente que a densidade ela é uma propriedade intensiva. Ela independe da quantidade de matéria, ela independe do volume da solução. Então, tanto faz 10 ml quanto 100 ml daquela solução, ela vai ter a mesma densidade. Por último, nós temos aqui o título em massa e a porcentagem em massa. O título em massa é a relação entre massa do soluto e a massa total da solução. Então, o título a gente pode expressar como sendo a massa do soluto dividida pela massa da solução. E quem é a massa da solução? A massa da solução, a gente tem que lembrar que é a massa do soluto com a massa do solvente. A gente tem que ter em mente também que o título é uma grandeza adimensional. O título ele vai ser maior que zero e vai ser menor que 1, porque a massa do soluto ela é menor que a massa da solução. Então, vai ser sempre um valor menor que 1. Já a porcentagem em massa é o valor do título multiplicado por 100. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos aqui 10 gramas de soluto adicionado em 90 gramas de solvente. Para calcularmos o título, basta que nós dividamos a massa do soluto, que é 10, pela massa da solução. A massa da solução vai ser a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então, a massa do soluto é 10, a massa do solvente é 90, logo a massa da solução é 100. Então, 10 dividido por 100, isso nos dá um título de 0,1. Lembre-se que é uma grandeza adimensional, então vai ser somente um número, nós não teremos uma unidade, porque nós temos para a massa do soluto a unidade grama e para a massa da solução a unidade grama, elas são canceladas e logo nós teremos somente um resultado, um número, ok? Então por hoje é só, um grande abraço e até a próxima.